Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, no dia 19 de janeiro de 2023, após estar sendo gravada e ser disponibilizada posteriormente. Vamos iniciar a sessão no sistema Elefante. Bem, vamos iniciar a sessão com os processos em que a perícia de sustentação oral e os patrões estão presentes. E começando com o processo de Volkswagen no Brasil, Indústria de Veículos Automotores Limitada, é um recurso originário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer um pouquinho de estrategista da patrona. Bem, o recurso ordinário interposto pelo contribuinte, com atenção pelo TJ1, no J de São Paulo, que julga procedente o AI. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar semestre referente a operações tributárias de transferência de mercadorias por erro na aplicação da alíquota. A decisão de primeira instância julga procedente o AI. Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese alegações. Não incidência de ICMS nas operações de transferência realizadas entre o mesmo contribuinte, aplicação do assunto 166 da STJ, centralização da apuração de recolhimento de ICMS, ausência de imposto recolhido por recorrente nas operações de transferência entre seus estabelecimentos localizados nesse Estado, não incidência do juros de mora sobre a multa, inaplicabilidade do juros de mora previsto no artigo 96 da Lei 13.918/2009. Então, por fim, requer o cancelamento da exigência fiscal. A proteção oral, então, doutora Ana Carolina, fique à vontade para realizar. Ótimo, muito obrigada. Muito bom dia a todos. Agradeço por me receberem novamente nessa 7ª Câmara. Conforme foi bem relatado pelo ilustre relator, o presente auto de infração ele foi elaborado por um suposto recolhimento a menor do ICMS pela recorrente, em virtude da fiscalização ter entendido que a recorrente teria aplicado uma alíquota inferior no percentual de 12% nas operações de transferências entre seus estabelecimentos, em detrimento da alíquota de 18%, entendida como a correta ali pela fiscalização. Ocorre que esse lançamento, a recorrente entende que ele tem um efeito confiscatório, uma vez que essas operações de transferência, elas, independentemente da alíquota aplicada nas suas operações, ela não tem, o fisco não tem a intenção de tributar, de auferir renda com essas operações. Essas operações, elas são feitas, calculadas, computadas com base no custo de produção das mercadorias, conforme determinado ali pelo artigo 38, parágrafo 3, do regulamento do ICMS. Então, para essas operações, sequer é computado qualquer tipo de margem de valor agregado, no sentido de auferir renda ali para o Estado de São Paulo. Essa autuação nos causa uma grande até estranheza, porque o Estado de São Paulo é o Estado que tem as práticas tributárias mais modernas, enfim, mais avançadas do Brasil, e somado a esse fato, é importante ressaltar que a recorrente, ela é optante do regime especial diferenciado ali de tributação, que é o regime centralizado de apuração e recolhimento para os seus estabelecimentos localizados no Estado de São Paulo. Então, somado ao fato dessa operação ela ter com base o custo de produção, não possuir o efeito arrecadatório do Estado de São Paulo, a contribuinte ela é optante por esse regime de centralização de apuração e recolhimento do ICMS, de forma que todos os estabelecimentos ali localizados no Estado de São Paulo,
eles fazem uma apuração englobada do imposto. Então, independentemente da alíquota aplicada de 12% ou de 18%, com o confronto ali dos débitos e créditos dessa operação, o efeito fiscal ele seria zero de toda forma. Então, independe qual foi a alíquota aplicada ali nesse caso. Então, além desse ponto, também mencionamos ali em nosso recurso da impossibilidade de incidência do ICMS sobre essas operações de transferência, de acordo com a súmula 366. Então, eram basicamente esses pontos do recurso que eu gostaria de destacar. A recorrente requer que o recurso seja integralmente provido para que esse auto de infração seja integralmente cancelado. Agradeço a atenção. Agradeço a doutora Calúnia pela objetividade. Vou passar meu voto. No tocante à alegação de não incidência ICMS nas operações de transferência de mercadorias em estabelecimento mês titular, não existe razão a recorrente. A matéria foi apreciada pela Câmara Superior desse CIT, responsável pela uniformização da interpretação da legislação, pelos órgãos de julgamento do processo administrativo tributário desse Estado, e decidiu voluntariamente a pretensão da recorrente, como no processo TRT 164046 6982-2014, da Dr. Augusto Toscano, que transcrevi aqui no meu voto. Ainda observo decidido no processo da EP 164042-039-2014, relator Dr. Edson Nero Corazza, pela Câmara Superior no mesmo sentido. A matéria foi alçada ao Supremo Tribunal Federal com a ADC 49, que ainda se encontra pendente julgamento de seus embargos de declaração. Assim, não é possível determinar o seu conteúdo e alcance em termos definitivos. Assim, sem o trânsito julgado, não é aplicável o artigo 28 da Lei 3457/2009. Trata-se de aspecto relevante, como se verifica o decidido pela Câmara Superior no processo DT5 4054-997-2014, em que foi discutido o caso em que o STF decidiu pela modulação dos efeitos de uma ação direta de inconstitucionalidade. Escrevi aqui o meu voto. No caso de bens altos, a autora destacou que o ICMS alíquota de 12% ao invés de 18%, ou seja, tratou as operações como tributárias, mesmo com erro na aplicação da alíquota, e gerou crédito de 12% do estabelecimento destinatário. Assim, sem que haja pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, não é possível acolhimento da pretensão da recorrente. A centralização da apuração de recolhimento do ICMS não obsta registro de bens altos. O auto de infração trata do lançamento de ofício, onde se exige o imposto não declarado pelo contribuinte, não se realizando a pretendida compensação com crédito gerado, que no caso estaria em um estabelecimento da empresa ou mesmo saldo credor. Nesse sentido, foi exposto pela Câmara Superior no processo da IT 16 0015192, voto vencedor do Dr. Fernando Moraes Laberri, e o seguinte: nas infrações de forma padrão de imposto, reclama-se de imediato final de infração o valor do imposto não pago, a crescer desde o início de todos os consecutivos legais, ainda que o contribuinte por sua ação do credor no período em que a infração foi cometida. Ainda o artigo 534 do regulamento determina: verificada qualquer infracionalização tributária, será válida a infração e observar o seguinte: assim verificado que houve declaração do débito do imposto a menor, a obrigação do fisco é proceder à sua constituição por lançamento de ofício, como expõe o Hugo de Brito Machado. Aplicamos por esse TIT não apoiou o argumento ao prejuízo, como no processo da EP3 3676-16 de 2001. Destaque por aplicação recorrente. A matéria relativa à autorização de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Roça Júnior no julgamento do processo da EP12 1033-298-2011 na Câmara Superior desse TIT. Por fim, a autorização da de cálculo da multa foi classificada nesse TIT por meio à súmula 13. E o seguinte: é legítima a autorização da de cálculo da multa nos termos de cálculo novo, artigo 35 da Lei 637/89. O artigo 52 da Lei 13457 define o caráter vinculante das súmulas condicional desse TIT. Assim, mantém a autorização do valor básico das multas. A súmula 10 desse TIT, repetindo que os juros, foi revisada nos seguintes termos: os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas de usual de inflação estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, incidência na cobrança de tributos federais. Novamente, o artigo 52 da Lei 3457 define o caráter vinculante das súmulas condicional desse TIT, assim sua observância obrigatória. Então, o destaque limita a aplicação de juros à taxa SELIC. Em conclusão, meu voto foi exposto com isso do parcial provimento do ordinário apenas para limitar a aplicação dos juros à taxa SELIC. É assim que eu voto.
Só um momento que vou fazer registro do voto. Muito bem, o processo está em discussão. Doutor Inácio, Sim. posso registrar uma preferência em virtude de um entendimento da superior recente, agora do final de novembro? Tudo bem. Então, vou lançar aqui rapidinho. É só solicitar a preferência, doutor Bruno. Ok, solicitei. Está concedida a preferência. Obrigado, um minutinho, eu já lanço aqui, para nos acompanharem. Está registrado, senhor presidente. Se o senhor quiser, eu consigo resumir aqui sem a leitura do voto, ou posso ler o voto inteiro também. Daí eu não sei o que é melhor. Fica à vontade, doutor Bruno. Só para explicar a situação, essa questão de transferência de crédito em estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não obstante já tenha tido julgamento por meio de ADC lá pela STF, ela está pendente de julgamento de embargo de declaração para discussão, basicamente, do direito de manutenção de crédito e também em relação à possível questão de modulação de efeitos, né? O direito material me parece que já está reconhecido em relação a isso. A gente tem hoje duas correntes lá de votos, uma proferida lá pelo relator, ministro Edson Fachin, acompanhado do Lewandowski, Carmen Lúcia Barroso e a Rosa Weber, no sentido de propor uma modulação dos efeitos a partir de 2023, exceto para processos administrativos pendentes de conclusão até a data da publicação, data de julgamento da decisão de mérito, e também que reconhece o direito de manutenção de crédito. E uma segunda corrente no voto preferido pelo ministro Dias Toffoli, acompanhado dos ministros Alexandre de Moraes, Fux e Nunes Marques, no sentido da modulação do efeito se dá após 18 meses, né? Então, aparentemente, por não preencher lá os requisitos do artigo 27 da Lei 9.868, até o presente momento a gente não tem quórum ali para ver a referida modulação, né? Mas, não obstante a isso, a gente ainda não sabe como que isso vai ser decidido. Então, para conferir maior segurança jurídica em relação a isso, eu estou acompanhando uma decisão recente, aqui proferida no bojo do AIN 4095546, cujo voto vencedor foi proferido pelo Dr. Edson Coraza, acompanhado pela maioria na Câmara Superior desse tribunal, onde está aplicando o CPC de forma subsidiária aqui ao processo administrativo, no sentido de suspender o julgamento até o término da decisão pelo STF. Tá? Então, esse é o meu posicionamento no sentido de converter o julgamento de diligência para a presidência, suspendendo o julgamento até a decisão definitiva do STF. E, subsidiariamente, caso não acompanhado pelos meus pares, eu acompanho o voto do senhor presidente e também estendo a questão ali da limitação da Selic, não só aos juros, mas também a atualização do valor básico da multa, uma vez que o índice utilizado é exatamente o mesmo. Então, é nesse sentido que eu registrei meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Eu vou manter meu voto, porque eu acredito o seguinte, de qualquer forma, acho que esse processo, qualquer seja o resultado, seria alçado para a Câmara Superior, né? E eu acredito que se a Câmara Superior suspender o julgamento do AIN que o doutor mencionou, eu acho que ele é o mais competente para fazer isso nesse processo também. De qualquer forma, eu acredito que, como é uma matéria de tese jurídica, o órgão competente para analisar e uniformizar a interpretação é a Câmara Superior. Então, eu vou manter meu voto nesse sentido. O processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, a doutora Ana Carolina deu um empate, então acaba prevalecendo meu voto. O recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido para limitar o juízo à faixa C. Agradeço a presença da doutora Ana. Muito obrigada e tenham um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, obrigado. Passar para o processo de Sodexo do Brasil Comercial S.A., recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer a justiça previsto no patrono. Eu vou fazer um questionamento. O doutor Rafael está presente? Sim. Sim. Ah, sim. É que eu não estava vendo aqui na tela. Obrigado. Então, o recurso ordinário interposto pelo contribuinte, condição proferido TJ1, São Bernardo do Campo, que julgou procedente o AIS. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar CMS a maior na coluna os todos de débitos do livro Registro de Apuração de CMS e havendo sido os documentos fiscais emitidos escriturados similarmente. Como indicado do relatório circunstanciado, o contribuinte contrariou o disposto no artigo 2º da Portaria CAS 31/2001, ao incluir o imposto da casa das operações de transferência de mercadoria adquirida ou recebida terceiros, o montante do estorno débito e imposto. A decisão em primeira instância julgou procedente 40, em comprovando a decisão em primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, alegando em síntese a não incidência das operações de simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos titulares. E, por fim, requeriu a desconstituição integral do auto de infração. Este relatório, então, doutor Rafael, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Em seu nome, eu saúdo todos os demais integrantes dessa Câmara Julgadora. Faria sustentação oral aqui no presente caso, mas eu já percebi que a colega que me antecedeu fez a sustentação exatamente sobre o mesmo tema, né, que eu sustentaria aqui. A minha proposta, inclusive, ela iria ao encontro daquilo que foi proposto pelo Dr. Bruno, justamente por conta da pendência do julgamento da DC 49, o que, a meu juízo, a juízo da empresa, seria a solução mais razoável para esse caso nesse momento, até que houvesse uma definição. Isso, claro, né, não esquecendo que essa matéria, inobstante o julgamento da DC 49, ela já é sumulada há muitos anos pelo Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu o direito dos contribuintes a não não pagar o ICMS nas transferências entre estabelecimentos da sua mesma empresa. Mas, dito isso, feito essas referências, já sabendo do entendimento de Vossas Senhorias a respeito do tema, eu não vou tomar mais o tempo dos senhores aí com outras razões, e sigo requerendo o provimento
do recurso e aguardo a decisão de Vossa Senhoria. Muito obrigado. Bem, agradeço, doutor Rafael. Então, até a jurídica mesmo do processo anterior, a matéria de fundo é a questão das operações de transferência de mercadorias em estabelecimento mesmo contribuinte. Então, assim como o meu voto anterior do processo anterior, eu não vou dar pretensão por enquanto, enquanto eu conheci negando o programa de curso ordinário. Eu vou fazer registro do voto. Apenas também por uma questão de celeridade, senhor presidente, vai ser praticamente igual à redação do voto de preferência anterior, com exceção àquela parte subsidiária, uma vez que aqui os fatos geradores são posteriores a 2018, então teria por que requerer aí uma revisão, inclusive, dos índices da atualização do valor básico da multa. Então, o doutor Bruno fica à vontade para solicitar preferência. Ele está concedida a preferência. O voto está registrado, senhor presidente. Muito bem, agradeço ao doutor Bruno. O voto é semelhante ao anterior. O processo ainda está em discussão. Presidente, só para me manifestar, eu entendo como no processo anterior votei com o presidente, eu entendo da mesma forma, né? Eu acho que aguardar uma decisão da DC, aí eu realmente entendo que a superior deve fazer isso para centralizar e uniformizar essa decisão, senão a gente vai ficar com processos parados em câmaras. Eu acho que por isso que eu acabo acompanhando o Inácio, só para deixar claro isso. Muito bem. Então, agradeço ao doutor Rafael. Eu vou encerrar os debates. Vou indicar o quórum de votação. Vou iniciar a votação. Bem como no processo anterior, houve empate, então prevalece meu voto, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Agradeço a presença do Dr. Rafael. Bom dia, bom trabalho para os senhores. Obrigado. Bom dia. Vou passar para o processo Zatix Tecnologia S.A., recurso ordinário, doutor Paulo. Só um momento que eu vou fazer registro da presença da patrona. O doutor Paulo nos apresenta os autos. Bem, o auto tem somente uma infração, que é deixar de pagar o ICMS, incidente sobre a prestação de serviços de comunicação na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículos e cargas.
prestações tributadas, consideradas como não tributadas pelo não atendimento às disposições contidas no convênio com FASE CMS 13906 e o entendimento CEFASE zerado através da consulta tributária 630 de 2000. É isso, a autuada apresentou defesa, o auditor fiscal da Receita Estadual autuante se manifestou, houve a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIM, a autuada apresentou recurso ordinário, a representação fiscal apresentou contrarrazões, a 12ª Câmara Julgadora anulou o julgamento de defesa, então houve uma nova decisão que também julgou procedente o AIM. Em face da decisão autuada, apresentou recurso ordinário, basicamente alegando nulidade de decisão de primeira instância por falta de análise de provas e alegando que a autuada não presta serviço de comunicação na modalidade de monitoramento e rastreamento, mas sim, ela presta serviço de processamento de dados, licença de uso de software, assistência técnica, alocação de equipamentos. Alega que não pode prestar serviço de comunicação sem infraestrutura e sem o cadastro na Anatel, alega a ilegalidade da multa e também a indevida aplicação de multa sobre o valor atualizado da operação e questiona a aplicação da taxa de juros da Lei 13.918. A representação apresentou contrarrazões ao recurso ordinário, a autuada apresentou petição apresentando novos documentos e a 8ª Câmara Julgadora converteu o feito em diligência autuada. A autuada apresentou petição cumprindo a diligência e a representação fiscal emitiu parecer manifestando sobre a diligência. A autuada apresentou nova petição apresentando supostos fatos novos e os autos foram distribuídos à minha relatoria. Após isso, teve uma petição da autuada, se não me engano, do dia 17, que eu entendi que foram só memoriais, até gostaria que a patrona confirmasse se são só memoriais ou eu vi a petição, mas até pelo pouco prazo, não quero estar correndo o risco de ter perdido nada. Mas é isso. Esses são os autos, doutor Inácio. Obrigado, doutor Paulo. Então, doutora Maria Clara, fica à vontade para ligar a explicação lá. Prezados, bom dia. Muito obrigada inicialmente por estarem me recebendo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu nunca sei se está tudo bem. Bom, só para confirmar inicialmente, doutor Paulo, realmente era uma petição de memoriais. Eu vou ser super breve na minha exposição. A situação é que trata-se de uma atuação fiscal que visa a cobrança de ICMS sobre supostos serviços de comunicação prestados pela empresa Zatix, sobre os serviços que ela presta de monitoramento e serviço. Nesse sentido, a gente demonstrou inicialmente a última petição, logo antes dos memoriais apresentados, apresentaram um fato novo que deve ser considerado nesse julgamento, justamente da inclusão dos serviços de monitoramento e rastreamento que são prestados pela empresa Zatix, né, na lista de serviços tributáveis pelo ISS. Nesse sentido, a gente demonstrou nos autos, inclusive requereu a dilação probatória, só para demonstrar também que os contratos que foram acusados não foram devidamente analisados, no sentido de que restou comprovado, sim, que a empresa trata-se de uma empresa que presta alguns serviços de tecnologia e toda essa questão de monitoramento e rastreamento era feita como uma solução tecnológica que ela disponibilizou aos clientes e quem prestava efetivamente esses serviços de monitoramento seriam empresas parceiras. Nesse sentido, ela contratou, inclusive, um parecer do renomado doutrinador Fábio Lhoa, que comprova justamente que esses serviços não eram prestados de rastreamento e monitoramento pela empresa, assim como acostumam usados um laudo preparado pelo Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, que também demonstrava que a empresa apenas disponibilizava soluções tecnológicas aos clientes para que eles pudessem ter esse acesso aos serviços de monitoramento e rastreamento. Não obstante, também foi comprovado por esse laudo de que a empresa não teria sequer infraestrutura suficiente para poder prestar os serviços de
telecomunicação. Inclusive, ela nunca nem teve a licença da Anatel para prestação do serviço que o fisco alega. De modo subsidiário, a gente também demonstrou a ilegalidade da multa aplicada, ainda que em 50% do valor do tributo. A gente tem plena consciência de que existe um julgado do STF que limitava até 100% esse valor como devido. Ocorre que, posteriormente, já tivemos vários julgados indicando que essa multa poderia ser limitada até 20%. Não obstante, a gente demonstra nos autos que o valor da multa é maior, sim, que 50%, justamente pelo fato de que o fisco, de uma maneira até ardilosa, acaba atualizando o valor da multa para a incidência de juros, e isso é outro ponto colocado, no sentido que isso não poderia ser feito, porque só existe mora. A partir do momento que o valor do tributo não é pago, o fisco atualiza o valor da multa já anteriormente a esse período, em ofensa ao artigo 161 do CTN, e, inclusive, os juros estão em desacordo com a súmula 10 desse tribunal, que impõe que a atualização dos juros seja feita pela Selic. Somente para complementar, também não quero, acho que já tomei um bom tempo de vocês, no sentido de que a gente tem a jurisprudência favorável, inclusive de julgados desse TIT, que já transitaram em julgado, do auto de infração 4.017.716.6, dígito 6, que transitou de forma favorável à empresa em abril de 2022, inclusive, a qual foi reconhecido que não deve ser tributados os serviços prestados pela empresa pelo ICMS. Nesse sentido, algumas discussões, inclusive, foram levadas ao judiciário e também temos o trânsito em julgado reconhecendo que esses serviços não devem ser tributados pelo ICMS. A gente acosta nos memoriais vários exemplos de anulatória que estão sendo julgadas, inclusive uma que já transitou em julgado favorável à empresa, e o risco que isso causa até à própria fazenda, porque a partir do momento que essa discussão é instaurada no judicial e já foi reconhecido várias vezes que os serviços não são tributáveis pelo ICMS, o contencioso acaba fazendo com que a fazenda tenha que pagar os honorários no termos do tema 1076 do STJ, aplicável pelo artigo 85, parágrafo 3º do CPC, ou seja, acaba honorando ainda mais a fazenda nesse sentido. Justamente por isso, inicialmente, a gente pede a anulação da decisão recorrida para que sejam considerados tanto o fato novo demonstrado pela inclusão do serviço na lista de serviços tributáveis pelo ISS, os contratos que demonstram também que esses serviços não são devidamente prestados pela empresa, ela somente fornece soluções tecnológicas para a prestação de serviços de monitoramento e rastreamento, e no mérito que o auto de infração seja cancelado, e caso assim não se entenda, que pelo menos a multa seja reduzida a patamares razoáveis, não seja atualizada, não se paute no valor atualizado para incidência de juros e seja aplicada a súmula 10 deste tribunal. Muito obrigada. Agradeço, doutora Maria Clara. Passo a palavra ao doutor Paulo. Eu vou passar o meu voto no item 19, se alguém estiver acompanhando. Inicio o voto pela alegação de nulidade da decisão da suposta falta de análise de provas. Ao analisar a decisão de primeira instância, vejo que o julgador analisou as provas, contratos, notas fiscais. Ainda, o julgador explicita as razões de seu entendimento de que a operação seria tributada pelo ICMS. Tais fatos podem ser comprovados pela análise dos seguintes trechos da decisão de primeira instância. Eu não vou ler, mas ele cita aqui no trecho que o fato pode ser observado através do contrato anexado pela autuada, que as notas fiscais juntadas por amostragem, cita-se como exemplo, ele vai citando as notas, então eu entendo que houve a análise sim. Dessa forma, não há que se falar em falta de análise de provas. No mérito, a autuada alega que não presta serviços de comunicação na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículos, sendo que apenas disponibiliza aos seus clientes soluções tecnológicas para tal, e quem efetivamente monitora e rastreia os veículos é o contratante ou terceiros por ele contratados, sendo que os serviços prestados por ela seriam de processamento de dados, licença de uso de software, assistência técnica e locação de equipamentos. Ainda, alega que não possui a infraestrutura necessária para prestar serviço de comunicação e não consta tal atividade em seu contrato social e nem possui cadastro na Anatel para prestar tal tipo de serviço. Na análise da matéria, deve-se destacar que a autuada, em seu recurso ordinário, não se opõe à cobrança do ICMS dos serviços de comunicação na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículos, apenas alega que não presta ao serviço.
Todavia, em sua petição de folhas 590 e 591, apresenta fato novo da aprovação da Lei Complementar 183 de 2021, a qual adicionou o subitem 11.05 à Lei Complementar 116. E o item 1105 fala serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento à distância, em qualquer via ou local de veículos, cargas, pessoas, etc. Aqui cabe trazer à tona o artigo 159 da Constituição Federal e o artigo 1º da Lei 116, os quais esclarecem que o ISS abrange o serviço da listagem anexa da Lei 116, não sendo extensível a outros serviços. Dessa forma, a Lei 183/21 adiciona novo serviço à listagem da Lei 116, fazendo com que tal serviço passe a ser objeto de ISS. Ocorre que antes da publicação da citada lei, o serviço de monitoramento e rastreamento de veículos não era serviço tributado pelo ISS. E mais, o artigo 47, anexo 2, desculpa, aqui é do RICMES, traz ao ordenamento jurídico paulista a incidência de ICMS na prestação de serviços de comunicação na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículos e cargas, reforçando que tal entendimento deriva do convênio ICMS 139. Não há o que se falar em retroação da adição do subitem 1105 da Lei 116, pois o artigo 106 do CTN informa quais normas poderão retroagir em matéria tributária, e restará demonstrado que o presente caso não se adequa a nenhuma das hipóteses. A adição do subitem 1105 à Lei 116 não deixa de definir o ato de emitir nota fiscal tributada como isento, nem deixa de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, e não combina penalidade menos severa. Mesmo que a alíquota do ISS seja menor que a do ICMS, não há que ser considerada como penalidade, que trata a linha C do inciso 2 do artigo 106 do CTN. Resta, para análise do mérito, entendermos se o serviço prestado pelo autuado é serviço de comunicação na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículos. A alegação do autuado de que não presta serviço de comunicação, mas sim serviços de processamento de dados, licença de uso de software, assistência técnica e locação de equipamentos não merece prosperar. Meu entendimento é que as atividades elencadas pela autuada são os meios para a prestação de serviços de monitoramento e rastreamento de veículos, não serviços fim em si mesmo. Em outras palavras, não importa a nomenclatura das subatividades na prestação de um serviço, mas o serviço global prestado. Reforço o meu entendimento as provas do auto, em específico contrato, folhas 5562, apresentado pela própria autuada, que informa em sua cláusula 3ª os ditos serviços de processamento de dados, abrangem a transmissão dos sinais de localização geográfica dos rastreadores instalados nos veículos, o que configura, no meu entender, serviço de comunicação na modalidade de monitoramento e rastreamento de veículos. Ainda, como bem apontado pela douta representação fiscal, o site da autuada a define como a mais completa empresa para rastreamento de veículos do país. As alegações da autuada que não possui a infraestrutura necessária para prestar o serviço de comunicação e não consta a atividade em seu contrato social e nem possui cadastro na Anatel para prestar tal tipo de serviço, também não merecem prosperar. Em relação à infraestrutura, entendo que até por se apresentar como empresa de rastreamento, não há outras provas nos autos que demonstrem a autuada não ter capacidade de infraestrutura para prestar tal serviço. Quanto ao cadastro da Anatel, certo é que prestando tal serviço, como entendimento explicitado acima, a falta de registros nos órgãos competentes não invalida qualquer autuação do fisco. Por fim, quanto a não constar a atividade em seu contrato social, temos que o contrato social da autuada, folhas 452 e 473, indica ser seu objeto a prestação de serviços de gestão de risco, gestão de frotas, monitoramento, rastreamento e localização de veículos. Assim, tais alegações não devem ser acatadas. Destaca-se que o relatório técnico apresentado se baseia nas alegações já discutidas nesse voto. A alegação da autuada da ilegalidade da multa não merece prosperar, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6374, o que faz com que a exigência da multa seja amparada em norma válida, vigente e eficaz, não podendo ter a sua aplicação afastada por essa Câmara Julgadora. Também não deve ser acatada a alegação de ilegalidade do cálculo da multa, sobre a base atualizada dos juros de mora, pois o TIT possui jurisprudência, em específico a súmula 13. E eu aplico a nova redação da súmula 10, limitando os juros à taxa Selic.
Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento somente para limitar os juros à taxa Selic. É assim que voto. Agradeço ao Dr. Paulo, o processo está em discussão. Senhor presidente, Sim. sem querer ser inconveniente novamente, Tranquilo. eu gostaria de registrar um voto de preferência acerca dessa matéria. Eu pedia para o Dr. Paulo só fazer registro do voto, o Dr. Bruno pedia para poder pedir a preferência. Pode solicitar a preferência, Dr. Bruno? Ainda não aparece para mim, senhor presidente. Acho que eu vou sair, tentar entrar de novo. Não, tudo bem. É que também não está aparecendo o registro do voto do Dr. Paulo. Ah, tá bom. Desculpa, eu estava com o microfone mudo, porque eu estava mexendo no EPAT, não. Eu estava terminando de registrar, que tinha dado uma travadinha. Não joguei com o mérito. Aparece 2 recursos ordinários para mim julgar? Às vezes, alguma coisa no sistema, de vez em quando, aparece assim mesmo. Por isso que não tinha ido. Pronto, foi. Bem. Doutor Bruno, dá para registrar a preferência? Solicitei aqui. Bem, está concedido? Eu acho que eu também vou ter que registrar em relação aos 2 aqui, né? Acho que acredito que talvez, porque como teve uma anulação anterior, novo julgamento, talvez por isso que tenha aparecido 2 vezes o recurso ordinário. Excelente. Eu coloquei os 2 igual, só para... Eu registrei aqui e, diante da complexidade, senhor presidente, eu posso ler o voto, ficou um pouco extenso, mas eu acho que se faz necessário. Tudo bem, doutor Bruno, fique à vontade. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a doutora Maria Clara pela sustentação oral e pela peça. Eu acho que o caso tem bastante peculiaridade e é diante disso que eu pedi a necessidade de ler o voto. Eu inicio o voto. Pedi preferência tendo em vista a grande quantidade de documentos e complexidade que a operação exige. Em razão do robusto voto proferido pelo relator, adoto o relatório por ele elaborado. No tocante ao mérito, com as devidas vênias, ouso discordar das suas conclusões. Cabe destacar que todo tributo tem a sua regra matriz de incidência prevista na Constituição Federal, sendo que o CMS Comunicação tem sua previsão no artigo 155, inciso 2, ao passo que o ISS no artigo 156.3. E ali eu transcrevo os 2 artigos. Não obstante, existem diversos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca de qual seria o tributo incidente sobre o serviço de monitoramento e rastreamento, entendo que tal aparente conflito de competência já foi solucionado. Explico. A Constituição prescreve em seu artigo 146, inciso 1, que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nesse sentido, em razão das diversas controvérsias acerca da sujeição ativa para a exigência tributária sobre a prestação de serviço de monitoramento e rastreamento, entendeu o legislador, através da Lei Complementar 183 de 2021, inserir o item 11.05 à lista anexa da Lei Complementar 116. Dado o fato de que as operações autuadas compreendem o período de março de 2008 e a alteração legislativa se deu em 2021, poderia surgir a hipótese de considerar que antes da alteração legal incidir o ICMS Comunicação e após o ISS. Tal entendimento, entretanto, não merece prosperar. Isso porque toda a estrutura jurídico-normativa tributária, em respeito ao Pacto Federativo, tem a sua previsão contida na Constituição,
a qual é denominada por Paulo de Barros Carvalho como regra matriz de incidência tributária. Nesse sentido, reitera a prescrição contida no artigo 156, inciso 3 da Constituição, que menciona que cabe aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo... Só um minutinho. Não compreendidos no artigo 155, inciso 2, e definidos em lei complementar. Como se pode depreender, para que haja incidência do ISS, torna-se necessária a existência de 3 requisitos cumulativos, quais sejam a existência de prestação de serviço de qualquer natureza, que tais serviços não sejam hipótese de incidência de ICMS e que estejam definidos em lei complementar. Não há dúvidas de que o monitoramento e rastreamento somente pode ocorrer mediante a prestação de serviço. Tal características, contudo, não soluciona o presente no agórdio. Acerca de tais fatos serem hipótese de incidência de ICMS, por si só, à época das operações ocorridas, haviam diversas dúvidas doutrinárias e jurisprudenciais, mediante conflitos entre fiscos estaduais, fiscos municipais e contribuintes, dado o fato de que, até então, não havia previsão expressa na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Contudo, com o advento da Lei Complementar 183 de 2021, tal questão passou a ser pacificada. Dado o fato de que tal lei complementar é válida e vigente, a conclusão que se pode obter é que a prestação de serviços de monitoramento e rastreamento não estão compreendidos no artigo 155, inciso 2 da Constituição. Ou seja, não são hipóteses de incidência de ICMS Comunicação. E tal fato não se trata de uma inovação trazida pela Lei Complementar 183 de 2021, dado o fato de que, como mencionado, a regra matriz de incidência é prevista pela própria Constituição, não podendo ser alterada por lei complementar, lei ordinária ou qualquer outro ato infralegal. Portanto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico positivo pátrio, em especial frente à evolução histórico-legislativa, é de que os serviços de monitoramento e rastreamento nunca foram elementos aptos à incidência de ICMS Comunicação. Entendimento diverso levaria à conclusão de que a Lei Complementar número 183 de 2021 é inconstitucional, por alterar o campo de incidência do ICMS constitucionalmente previsto, o que não pode ser analisada, e muito menos ser conhecida, por esse órgão de julgamento administrativo por vedação prevista no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Então, qual o motivo da época não haver tributação pelo ISS? A resposta é simples. Em razão de que, à época dos fatos, não havia previsão de lei complementar específica para tanto, sendo que algumas municipalidades exigiam com fulcro subsidiário em outro item da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. A ausência de previsão de lei complementar à época dos fatos autuados, contudo, não permite que outro tributo venha a ser aplicado em substituição ao ISS, como se houvesse obrigação de ocorrência de incidência tributária sobre todo e qualquer fato ocorrido no mundo fenomênico, ainda que por aplicação subsidiária ou supletiva, o que não pode ocorrer dado o fato da necessidade de observância da competência tributária e via reflexa do próprio Pacto Federativo, além do respeito ao princípio da legalidade e tipicidade. Portanto, no meu entendimento, com todo respeito ao posicionamento diverso, é o de que os serviços de monitoramento e rastreamento jamais poderiam ser objeto de tributação de ICMS Comunicação, e apenas puderam ser tributados pelo ISS com o advento da Lei Complementar 183 de 2021, ao inserir tal previsão na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Contudo, caso não seja esse o entendimento dos meus pares, cabe ainda mencionar que o serviço de rastreamento e monitoramento sequer poderia ser objeto de ICMS, dado o fato de que não configura uma comunicação efetiva. Aqui eu trago 6 elementos componentes da comunicação que foram previstos por Jacobson. E eu passo a seguir falando o seguinte. Deve-se destacar que não há definição do que seria a comunicação para fins de incidência de ICMS na Constituição Federal, na Lei Complementar 87 de 96, na Lei Estadual 6.374 de 89, nem sequer no Regulamento ICMS. Por esse motivo, tendo em vista que nos termos do artigo 110 do Código Tributário Nacional, resta evidente que, por ser o direito tributário de sobreposição, ele não pode alterar institutos e conceitos de outros ramos do direito, passando a analisar por equiparação o conceito de telecomunicação trazido pela Lei 9.472 de 97, que é a Lei Geral de Telecomunicação. E aqui eu cito o artigo 60 e 61. Nesse sentido, analisando todo o conjunto probatório oferecido pela recorrente, vislumbro que sua atividade não é de comunicação, uma vez que ela apenas instala programas e hardwares para que seus clientes possam, por conta própria ou mediante terceiros, rastrear e monitorar os seus veículos, mediante a necessária e obrigatória contratação de uma empresa de telefonia, dado o fato de que, para haver efetividade desse negócio, seria necessária a utilização de chips, SIM cards, não havendo os requisitos de comunicação definidos por Jacobson, ou seja, não seria a recorrente emitente, nem receptora, nem quem transmite a mensagem.
No mesmo sentido, é a conclusão do laudo técnico elaborado pelo INT em folhas 367 a 389. Conforme se observa, tem-se os serviços de comunicação prestados por empresas de telefonia apenas são utilizados como insumos para que o serviço prestado pela recorrente seja efetivamente utilizado. O que caracteriza os fatos autuados, nos termos do artigo 61 da Lei Geral das Telecomunicações, como um serviço de valor adicionado, qual não pode ser considerado como comunicação, obstando, ainda antes do advento da Lei Complementar 183 de 2021, a incidência do ICMS Comunicação. Além do mais, da análise dos contratos apostados aos autos e do parecer elaborado pelo Dr. Fábio Lioa Coelho, entendo que as obrigações contraídas pela recorrente eram tão somente de locar equipamentos, fazer a cessão do direito de uso de serviços de processamento de dados e de software, daí tem o nome do software, não estando obrigada a realizar um monitoramento e rastreamento, os quais poderiam ser realizados por clientes da recorrente ou ainda por terceiros. Quanto ao argumento da douta representação fiscal de que no sítio eletrônico da recorrente consta que ela seria, abre aspas, a mais completa empresa para rastreamento de veículos do país, fecha aspas, entendo que informações de site, propagandas e publicidades não podem alterar a natureza dos fatos autuados, os quais foram formulados através, 1. Do quanto pactuado mediante contrato firmado entre a recorrente e seus clientes, caracterizado por norma individual e concreta, e 2. Da própria natureza dos serviços analisados, não obstante a nomenclatura utilizada, o qual foi verificado pelo INT, respeitado o órgão de caráter nacional e sem contraprovas apresentadas pela parte contrária. Dessa forma, diante dos fatos e das provas apostadas aos autos, entendo que a atividade prestada pela recorrente não pode ser caracterizada como comunicação, seja pela comunicação ser realizada pela empresa de telefonia, sendo rastreamento e monitoramento caracterizado como SVA, quanto por não ser a recorrente responsável pelo rastreamento e monitoramento nos moldes das obrigações estabelecidas nos contratos, e não refutados pelo fisco paulista, seja pela manifestação fiscal, quanto pela representação fiscal. Tal entendimento, ademais, e aqui eu gostaria de ressaltar isso, esse ponto é bastante importante, é um auto de infração que foi julgado pela Câmara Superior, da mesma matéria, em relação à própria recorrente. Então, eu menciono que tal entendimento, ademais, restou entendido pela Correia da Câmara Superior, quando do julgamento do AIN 4.017.716, em sessão realizada no dia 27 de fevereiro de 2018, também lavrado em face da hora recorrente, onde o voto vencedor foi proferido pelo ilustre doutor Edson Aurélio Corazza, a quem rendo minhas homenagens, e a emenda abaixo transcrevo. A emenda diz assim: infrações relativas ao pagamento do imposto. Infração caracterizadas como não pagamento de ICMS incidente sobre rastreamento de bens. Serviços tributados pelo ISS nos termos da lei complementar. Recurso fazendário não conhecido e se vencido improvido para julgar improcedente o AIN. Citação interessante é que, nessa ocasião, a douta representação fiscal interpôs pedido de reforma de julgado administrativo, aduzindo que a referida decisão afastou a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade. Referido pedido não foi conhecido, havendo 3 votos nesse sentido proferidos pelos ilustres doutores Edson Corazza, Alberto Podigaec e Argos Simões, a quem rendo minhas homenagens, cujos fundamentos e dispositivos são convergentes, os quais transcrevo 2 passagens para melhor elucidação. Então, primeiro aqui tem um voto do doutor Alberto Podigaec, que ele menciona que o serviço de rastreamento e monitoramento é sujeito a ISS, e ele ainda fala da própria questão do advento da Lei Complementar 183 de 2021, falando que ela simplesmente esclarece que o serviço de monitoramento e rastreamento sempre foi objeto de tributação do ISS e não do ICMS. E também transcrevo uma parte do voto seja em regulamento CMS, em convênio de CMS acerca de redução de base de cálculo, e a aplicação contrária pela Câmara Superior desse entendimento, falando no sentido de que esses serviços seriam tributados pelo ISS, não implica em afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, uma vez que, diante das interpretações possíveis, se entendeu por aplicar aquela que seria mais coerente ao caso concreto. E eu sigo. Conforme se observa, foi reconhecido pela Câmara Superior, órgão responsável por uniformizar o entendimento jurisprudencial deste egrégio tribunal, o entendimento acerca de que os serviços prestados pela recorrente são sujeitos à incidência do ISS, o que não implica em afastar a aplicação de leis sob fundamento de inconstitucionalidade, mas sim de interpretação sistemática acerca do ordenamento jurídico positivo. Além do mais, em voto preferido pelo ilustre Dr. Alberto Podigaec, foi entendido que, com o advento da Lei Complementar 183 de 2021, restou evidente que os Estados do Distrito Federal nunca tiveram competência para tributar os serviços prestados pela hora recorrente. Diante do exposto, com esse recurso ordinário, de os serviços de monitoramento e rastreamento não caracterizarem hipótese de ICMS Comunicação.
Ainda, caso não acompanhado pelos meus pares, acompanho o voto do ilustre relator no sentido de limitar os juros da taxa Selic nos termos da nova redação da súmula 10. Contudo, e além disso, tendo em vista que, 1. A súmula número 13 do TIT convalidou a legitimidade da atualização do valor básico da multa. 2. Nos termos dos artigos 85, parágrafo 9º e artigo 96, ambos da Lei 6.374, o índice utilizado para a referida atualização deve ser o mesmo dos juros. E 3. Que a nova redação da súmula 10 do TIT determinou a limitação dos juros da taxa Selic, entendo, com amparo no artigo 13 da Lei 13.457 de 2009, por reduzir a multa aplicada, no sentido de haver o recálculo do seu valor básico atualizado com a utilização da taxa Selic, e ali não com a utilização dos juros da 13.918. Caso não acompanhado pelos dois pares, com êxito do recurso ordinário, a ele do parcial provimento com a finalidade de reformar parcialmente a decisão recorrida, limitando os juros e o índice utilizado para a utilização do valor básico da multa à taxa Selic. É nesse sentido o meu voto, senhor presidente. Agradeço ao doutor Bruno. O processo entra em discussão. Eu vou acompanhar o doutor Paulo, porque eu verifiquei que há outros processos sobre o mesmo tema em relação à empresa. Há decisões, no mesmo sentido, doutor Paulo, de câmaras julgadoras. Na verdade, a Câmara Superior, apesar de ter havido um precedente de auto cancelado, na verdade, o resultado foram recursos não conhecidos. Então, ainda não há, formalmente, a exposição de entendimento de mérito. Mesmo o voto do Dr. Corazza na Câmara Superior foi para não conhecimento. Então, por hora, ainda eu vou acompanhar o Dr. Paulo. O processo ainda está em discussão. Cumprimento a doutora Maria Clara com a sustentação, cumprimento também o doutor Paulo sempre com judiciosos votos. Eu vou acompanhar o doutor Bruno, essencialmente não só pelos precedentes do julgamento em Câmara Superior, mas também, se nós considerarmos também uma responsabilidade nossa em termos de condução do contencioso tributário, no sentido de não evidenciar mais contencioso, principalmente no Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo, onde há sucumbência e responsabilidade fiscal relacionada a esse tipo de contencioso. Então, no mais, embora já existam esses precedentes na Câmara Superior, nós temos que fazer coro em relação a esse tipo de responsabilidade em relação ao crescimento do contencioso relacionado a esse tipo de matéria. Então, eu acompanho integralmente o Dr. Bruno. Agradeço ao Dr. Rodrigo. Então, eu vou encerrar os debates. Vou editar o fórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, doutora Maria Clara, houve um empate, então prevaleceu o voto do Dr. Paulo. Agradeço, presidente. Muito obrigada. Para o próximo processo, integrado do distribuidor frigorífico limitado, a pedir retificação julgada, é de minha relatoria. Não há pedido de sustentação oral. Então, pedir retificação julgada,
apresentar provas da pública estadual, com a direção prefeitura por uma dessa segunda pela julgadora que deu parcial provimento do curso ordinário. O pedido de justificação julgada recai sobre o decidido contra o item 2 do AIM, que traz a apuração de deixar de pagar ICMS nos anos de 2017 e 2018, relativas à existência de aquisição de mercadorias não registradas nos respectivos livros, cuja ocorrência gerou a presunção absoluta de omissão de recuperações tributárias realizadas sem o pagamento de ICMS devido, sobre o movimento real tributário, de acordo com o disposto do artigo 509A, inciso 5 do regulamento, combinado com o artigo 509 do mesmo artigo. No pedido de restituição julgada, a Câmara Pública Estadual aduz erro de fato contra a exclusão da nota fiscal 286-625-10 do AE, por fim requer o conhecimento de retificação julgada e retificação da decisão. Vou passar o voto. Quanto ao objeto do pedido de retificação julgada, foi na 12ª Câmara Julgadora decidiu. Eu transcrevi aqui a parte do voto da 10ª Câmara Julgadora e o seguinte. Passando a análise do item 2. Já no tocante a NFE 286625, a razão está com a recorrente. Isso é a razão de que, tratando de nota fiscal de simples faturamento, 20.407, sua emissão pelo fornecedor do quadro sem destaque do imposto está de acordo com a regência, já citada no artigo 129 do regulamento. Mas ainda, a Câmara Pública, aponta erro de fato decidido nos seguintes termos. O erro de fato, ao apontado, consubstancia na consignação de que a nota fiscal eletrônica 286625 trata de nota fiscal de simples faturamento, quando, na verdade, trata de nota fiscal de venda de mercadoria, e de que a nota fiscal às suas 407 trata da nota fiscal eletrônica 286625, quando, na verdade, trata da nota fiscal eletrônica 285846. Analisando as folhas 407, de fato, trata-se da nota fiscal 285846 e não da nota fiscal 286625, que consta as folhas 410 e trata-se da nota fiscal de venda da mercadoria e não de simples faturamento, que constou no decidido. No obstante, verifique que tanto a nota fiscal eletrônica 285846 quanto a nota fiscal eletrônica 286625 não compuseram a agência relativa ao item 2 do AIM, como consta demonstrativo de folha 57 e notas fiscais de folha 58 a 76. Assim, retifica a referida decisão para excluir os seus tópicos 34 e 35 e fazer as seguintes correções. No que concerne a nota fiscal eletrônica número 73009, tal como para o item 1 do AIM, deve-se aqui fazer digressão a respeito das especificidades especificadas. Diante do imposto e à vista dos elementos presunçosos por ser juliano para o método legal de provimento. Então, em conclusão do meu voto, com isso, doutor, provimento eu pedir justificação de julgado. É assim que eu voto. Na verdade, essa nota fiscal que constou nessa recorrida, na verdade, não constava nem da acusação fiscal. Então, eu excluí os itens 34 e 35 e ajustei os itens 32 e 64 do voto anterior para excluir essa parte que constou. Basicamente é isso. Inácio, só para entender, mudou o voto o voto anterior? Foi alterado? Foi alterado porque estava lá como parcial provimento, né? Mas, na verdade, essa nota nem constava da apuração fiscal. Então, Entendi. é negado o provimento. Não, perfeito. Só para entender certinho. Ok. Isso, do voto. Dessa vez eu não vou abrir divergência, senhor presidente. Eu coloquei esses processos de hoje justamente porque é uma tese jurídica, né? Eu acho que é interessante, né? E, de qualquer forma, eu acho que, em alguns casos, ao final o processo vai para a Câmara Superior, né? E lá vai ser decidido a melhor interpretação. E o processo então em discussão. Então, bem inscritos, vão encerrar os debates. Por 24 horas de presença.
iniciar a votação. Na votação, o dirigente de fazer julgado na Fazenda Pública Estadual foi conhecido por ouvido. Então, o recurso ordinário acabou sendo conhecido e não por E com isso encerramos os processos de hoje. Nós podemos encerrar a ação de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 19 de janeiro de 2023. Pediria para os votos encerrar a gravação.